Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maiane, psicanalista lacaniana. E nesse vídeo de hoje eu quero que você viva comigo um pouquinho daquilo que eu trago dentro do meu consultório, dentro das minhas sessões. Então eu vou trazer aqui uma análise para você, né, uma queixa de uma pessoa que me escreveu e vou fazer aqui uma breve análise e junto a gente vai trabalhando, tá bom? A pessoa diz assim: Maiane, eu estou escrevendo porque não aguento mais o barulho das vozes que não são minhas dentro da minha cabeça. Eu tenho tudo o que me disseram que eu deveria querer. Tenho um cargo de diretoria, um apartamento que meus pais nunca sonharam em ter. E uma família que parece saída de um comercial de margarina. Mas a verdade é que eu me sinto um parasita na minha própria vida. Minha infância não teve falta de nada. Pelo contrário, o problema foi que nunca sobrou espaço para eu respirar. Minha mãe, ela era uma santa, sabe? Mas era uma santa que me devorava. Ela não tinha vida própria. O humor dela dependia de eu comer a comida toda, de eu tirar a nota 10, de eu ser o homem da casa, porque meu pai era um fantasma. Ele está fisicamente lá, mas era como se ele pedisse desculpas por existir. Ele nunca impôs um limite, nunca me tirou dos braços dela. Sabe o que é pior? Eu aprendi a gostar desse sufoco. Hoje, com 40 anos, eu percebo que escolhi uma esposa que é exatamente como ela. Alguém que me cobra presença o tempo todo. Que me faz sentir culpado se eu tiro uma hora para ficar sozinho. E eu aceito, eu sinto um ódio mortal dessa dependência. Mas quando tento sair, eu sinto uma dor no peito que parece um infarto. Na semana passada, fui indicado para o maior prêmio da minha área, o ápice. Em vez de comemorar, eu tive uma crise de pânico. Tão forte que fui parar no hospital. O médico disse que não era nada físico, mas eu sei o que é. Eu sinto que, se eu der esse passo e me tornar o melhor, eu estarei matando o meu pai de novo. Ou abandonando a minha mãe na solidão dela. Parece que eu carrego um contrato invisível no bolso, assinado com o sangue da minha infância, dizendo que eu não tenho o direito de ser feliz se eles não forem. Eu me saboto porque o sucesso me dá medo. O fracasso é quentinho, Maiane. O fracasso é familiar. Eu sei como lidar com a derrota. Eu fui treinado para isso desde o berço. Eu quero saber como eu paro de ser o projeto de vida dos meus pais. Como eu começo a viver a minha própria vida sem sentir que estou cometendo um crime. Bom, você acabou aqui de ouvir esse relato e pode ser que você tenha sentido também aí um aperto no peito, né? Aquela coisa de uau, tô me identificando com isso aqui, eu também tive essa mãe santa, eu também vivi com um pai aqui que foi para mim um fantasma. E aí, eu até anotei aqui que eu quero te fazer uma pergunta que dói, mas que vai ser muito libertadora. De quem é a vida que você está protegendo com o seu fracasso? Respira fundo, pensa. De quem é essa vida que eu estou protegendo com o meu fracasso? Se você sentir melhor, né, e quiser viver a intensidade dessa sessão comigo, papel e caneta, anota. Não consigo responder isso agora. Não tenho tempo para parar e pensar. Mas eu vou anotar e vou deixar isso aqui ressoar na minha cabeça, tá? Ele aqui tá dizendo que a mãe é uma santa, né? Na psicanálise, essa ideia de santidade materna, ela é um sinal de alerta, porque uma mãe que não tem falta, que não tem desejo fora do filho, é uma mãe que não cria um sujeito, ela cultiva
um órgão, a tal da dependência emocional, né? E o sujeito, ele acaba ficando preso nessa mãe. Ele acredita desde muito cedo que ele precisa ali agradar, que ele precisa corresponder àquilo, e nessa história toda desses papéis ele acaba se perdendo. Você acaba se sentindo aqui um parasita porque para sua mãe você era exatamente isso, uma extensão. Se você respira sozinho, ela te sufoca, né? A tal da mãe superprotetora. Então, para que ela acabe vivendo, você decidiu que não precisa viver. Você decidiu, antes mesmo de ter uma vida, que você não a teria, né? E todos os dias você vai aí morrendo aos poucos. Você aprendeu que ser amado é ser devorado. Se você acaba tendo um amor na sua vida, que esse amor não traz esse sufoco, né? E traz ali uma tranquilidade, uma paciência, provavelmente você vai se sentir muito perdido dentro dessa relação. Ou até que essa relação não é para você, porque você só entende ser amado como sendo sufocado, né? É a ideia, inclusive, de quem só se sente amado se o outro demonstrar ciúme, possessão, obsessão, né? Quando, na verdade, o amor não precisa de nada disso. Então, aqui, né? Só que agora você é adulto, você confunde aí o controle com o cuidado, porque você tá buscando uma esposa, um parceiro que te vigie, porque o silêncio na liberdade, ela acaba então te apavorando. Foi aquilo que eu disse, né? A liberdade, ela vai sempre parecer para você abandono. E aqui é muito claro, né? O seu pai, ele foi o fantasma, aquele que pede desculpas por existir. O trauma aqui não é o que ele fez, mas o que ele não fez dentro dessa relação. Ele não te resgatou. E você mesmo diz, né? Ele não se colocou entre você e esse amor absoluto da sua mãe para dizer: para, esse filho não é seu brinquedo, né? Então, assim, existe até em você aí uma necessidade de querer ser salvo por alguém, né? E talvez você até coloque isso na sua esposa de alguma forma, tá? Por isso o sucesso aqui, ele vai te dando pânico, porque no seu inconsciente, ser grande, ser o melhor é cometer sim um crime. Só que um crime aqui contra a mãe, contra o pai, contra a família, tá? Se você for vitorioso, você vai expor a covardia do seu pai. Ou seja, eu como homem, eu não posso ser vitorioso, eu preciso ser como o fantasma do meu pai. Então, é como se de forma teatral você estivesse reencenando a vida que você teve. A sua esposa hoje é a sua mãe, aquela super protetora, né, aquela que sufoca, e você é realmente aí o fantasma do seu filho. E é muito engraçado, né, que você fala que o seu pai não te resgatou. E o que você está fazendo para resgatar os seus filhos? Será que você está mudando, né, fazendo diferente? Você tem essa consciência para fazer diferente? Então, é algo que você precisa pensar, tá? E se você brilhar, você vai aqui deixar a sua mãe na escuridão. Você acaba carregando aí o peso de ser realmente o salvador dos dois adultos, e quanto mais você faz isso, mais você negligencia a sua família atual. Porque se você está ocupado demais querendo salvar seu pai e sua mãe, qual é o tempo, quanto da sua energia, o quanto do seu psiquismo você tem para a família que você criou, né? Você, sua esposa e os seus filhos, né? Provavelmente nada. Então, assim, você acaba pagando essa conta aí com as suas crises de pânico, né? Uma outra coisa que você diz aqui, que me chamou bastante atenção, é que o fracasso é quentinho. Existe aqui um gozo, né, nessa derrota. Porque toda vez que você fracassa, você continua sendo aquele filhinho que precisa de ajuda. E se você é aquele filhinho que precisa de ajuda, você não precisa romper. Você não precisa viver a vida que você tanto deseja. Não precisa ter o desejo. Eu vou viver esse gozo aqui, tudo bem. Então, você acaba sendo aquele homem que não superou os seus pais, tá? O fracasso, ele te mantém conectado aqui a todos eles, tá? Então, a crise de pânico
não foi por medo de morrer, foi por medo de você viver, foi por medo de cortar esse cordão umbilical de uma vez por todas, tá? O pavor de perceber que se você aceitar aquele prêmio, você finalmente não terá desculpas mais para ser quem eles queriam. Você não tá mais naquela posição de ser vulnerável e precisar de uma mãe que te sufoca e de um pai que precisa te resgatar o tempo todo, porque você ainda se coloca nesse lugar. A mãe que sufoca e o pai que precisa ser resgatado. Talvez você esteja até buscando aí de forma inconsciente um olhar desse pai, né? Porque esse pai não te viu, não te resgatou, então tá aí esperando de alguma forma, né? Se você aceita o prêmio, você vai ter que descobrir sim quem você é, e isso para você é desesperador, porque quem é você sem essa dinâmica toda, tá? Você pergunta aqui como você pode parar de ser o projeto de vida dos seus pais. Será que você quer parar de ser esse projeto de vida? Será que você está pronto para cair numa imensidão de um vazio, de não saber quem você é, de se desconstruir inteiro como pessoa, como ser humano, para descobrir quem você é, né? Que às vezes você só quer acabar com a dor. E a resposta aqui é muito até intensa. Você precisa ser o vilão da vida deles. Enquanto você não for o vilão da vida deles, você nunca vai viver a vida que você quer, tá? Tá na hora de você começar a aceitar aqui que para que a sua vida exista, você vai precisar matá-los simbolicamente. Deixar de viver esse papel. Você vai decepcionar, sim, a santa, que é a sua mãe, e vai deixar o fantasma do seu pai falando sozinho. Porque, afinal de contas, viver dói. Mas ser um parasita da própria história mata em vida, tá? A sessão de hoje termina aqui e eu te pergunto, o que você vai fazer com a sua culpa agora que ela perdeu a utilidade? Se essa história ressoou com você, se você também se vê nesse lugar e sente que precisa dar um passo a mais e que você precisa matá-los, me manda uma mensagem para a gente começar o seu processo de análise e você fazer uma sessão preliminar, tá bom? Então, até a próxima.